Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Muitas pessoas estão aqui parabenizando o Padre Guido, como a Maria Rizelda de Francisco Morato, pelos 40 anos de sacerdócio do Padre Guido. O Otávio Bispo dos Santos também parabeniza o Padre Guido. Nosso amigo Igor Morvan, que sempre participa conosco também, que já mandou sua mensagem. Bom, Padre Guido, vamos fazer o seguinte, vamos começar esse último bloco já mostrando a relíquia do nosso querido São João Paulo II, que está aqui em minhas mãos. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Está aqui, gente, ó. Uma relíquia, então, do nosso querido São João Paulo II. Essa relíquia aqui é o seguinte, essa madeira maior que você está vendo foi retirado de um confessionário onde ele atendia. A madeira maior clara é parte de um confessionário que o São João Paulo II atendia suas confissões. Depois tem duas pedrinhas ali embaixo. Uma delas é um pedacinho do caixão onde ele foi enterrado. Está aí, ó, um pedacinho do caixão onde ele foi enterrado. E a outra é um pedacinho do mármore, lá do túmulo onde ele também foi enterrado, tá certo? E logo mais acima dessa parte, está ali, ó, é um pedacinho do tecido, está aí, ó, um tecido de uma vestimenta, então, do nosso querido João Paulo II. Uma relíquia, gente, inclusive, essa relíquia aqui, ó, eu vou virar aqui do outro lado, não vai dar para a gente ler, mas só para ver aqui, ó, ela é autenticada pelo Vaticano. Está aqui, ó, traz então aqui a autenticação do Vaticano, para dizer que é realmente real, que na época ainda que ele era beato, né, a canonização é recente. Então está aqui, gente, diante de uma relíquia do nosso querido, saudoso São João Paulo II. E no final do programa, quando o Padre Guido nos der a bênção, ele vai dar a bênção com a relíquia daqui a pouquinho, no final desse bloco, tá certo, gente? Agora, Padre Guido, alguns santos na história da Igreja, mesmo depois de séculos até da sua morte, o corpo não se decompõe, né? O corpo se mantém incorrupto. O senhor tem ideia de quantos corpos entre beatos e santos se mantêm incorruptos na Igreja? Posso comunicar que o Vaticano comprova a presença no mundo inteiro, a respeito de santos e beatos, de 2.100 corpos incorruptos. 2.100? 2.000, que desafiam os tempos, desafiam até a medicina, desafiam até o percurso normal da natureza e permanecem incorruptos, apesar que os séculos passam. E temos fenômenos extraordinários. Por exemplo, um Santo Antônio de Pádua, que já faleceu há 800 anos, e a língua dele, prezados amigos, é ainda cor rosa, como se estivesse falando. E a língua, como nós sabemos, não tem osso. É um músculo que é um dos primeiros músculos que apodrece depois da morte. E, pelo contrário, até hoje é venerada esta língua de Santo Antônio. Santa Rita de Cássia, uma outra grande santa amada no mundo inteiro, há um fenômeno que até hoje desafia a ciência. Qual? A mudança de decúbito, desculpe a expressão. O corpo dela está guardado numa urna de vidro. Santa Rita viveu... Acho que a gente tem imagem, inclusive, aí do corpo de Santa Rita. Que bom, vamos ver se lá, conseguimos. Tá lá. A imagem do corpo de Santa Rita, então, que está incorrupto. Olha lá, é o corpo dela, padre. Certo. E uma coisa meio espantosa, que periodicamente, prezados amigos, o corpo dela, ela com o rosto olha de um lado, e de repente olha para o outro lado. Em algumas ocasiões, quando as irmãs vão lá visitar o corpo, não está na mesma posição. Exato. Mais de uma vez ao ano acontece este fenômeno. De outros santos, é só abrir a urna que já sai um perfume de rosas e não tem nenhuma flor aí. São fenômenos não comuns e que Deus faz questão que aconteçam também para não somente, digamos assim, comprovar a santidade, mas para dizer, olha, esta pessoa viveu como você, sofreu também como você, e olha, hoje está aqui no céu comigo, mas te coloco à tua disposição, a teus restos mortais, para que você possa aprender o caminho da santidade. Tem um santo recente do nosso tempo, que é São Padre Pio, né? Morreu em 1968, e quando fizeram a exumação do corpo dele, também estava incorrupto. Perfeito. A gente tem imagem também aí do corpo do nosso querido Padre Pio. Tá aí, ó, o corpo dele incorrupto, né?
Nenhum detalhe, nem parece Nada. que se trata de uma pessoa falecida, parece que está dormindo. Né? Exato, ele faleceu no ano 1968, dia 23 de setembro. E, meus amigos, o exemplo mais clássico de domingo retrasado é São João 23, Papa. Papa João 23, do ponto de vista físico, era muito obeso e veio falecer de tumor no intestino. Portanto, a distância de 50 anos, o corpo dele já deveria ter seguido o caminho dos demais. E, pelo contrário, até a pele é ainda mole, como se estivesse dormindo. Estamos diante de mais um exemplo de corpos incorruptos. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, nós estamos conversando aqui que cerca de 2.100 corpos, então, entre beatos e santos, a igreja atesta que estão incorruptos. Agora, não necessariamente todos os santos da igreja mantiveram, então, seus corpos incorruptos. E, em outros casos, corpos incorruptos também de pessoas que não foram santos, também não significa sinal de santidade. Outras razões podem, de repente, até naturais, tornar isso possível. Muito bem colocada esta sua expressão. Isto é, não é um sinal exclusivo de santidade, porque temos também tantos outros corpos de outras pessoas que viveram, cujos corpos foram colocados num ambiente que resistiu ao caminho do tempo e até hoje permanecem incorruptos. Se nós visitarmos, por exemplo, as famosas catacumbas, não antigas, dos primeiros séculos, mas até do século passado, na cidade de Palermo, na Itália, nós encontramos milhares de corpos que não cheiram mal e que estão em uma perfeita, perfeito estado de conservação. E eram pessoas leigas de tantas profissões diferentes. Vamos ver a imagem de mais um santo incorrupto, então? Vamos ver quem que a gente mostra agora. Está aí, ó. Dom Orione também está com o corpo incorrupto, Padre Guido. Exato. São os grandes santos dos nossos tempos, né? Sim. De outros não temos nenhum sinal. E foram considerados grandes santos. Por exemplo, Padre Massimiliano Kolbe, que é aquele homem que deu a sua vida lá no campo de extermínio, a única relíquia que sobrou dele foram os óculos. O corpo dele foi cremado. Como também da Santa Elisabeth Edith Stein. Santa Edith Stein, que morreu na câmara a gás, sempre lá em Auschwitz, na Polônia. O corpo dela também foi cremado e não temos nenhum resto mortal dela. São os mistérios de Deus, né? Não dá para saber em qual deles o corpo vai ficar incorrupto ou não. Tem uma outra santa muito famosa que o corpo está incorrupto, que é de Santa Bernadette, está aí, a vidente. Então, de Nossa Senhora de Lourdes, o corpo dela também, olha só, parece que ela está apenas dormindo e o corpo incorrupto. E Santa Bernadette, né, que Subiru, que o corpo se encontra no mosteiro da cidade de Nevers, na França. Ela teve a grande satisfação e alegria e emoção de ver por 18 vezes Nossa Senhora. Que coisa, hein? Agora, um outro detalhe também que eu acho importante comentar, dentre esses 2.100 corpos que a igreja atesta, entre beatos e santo que está incorrupto, a gente encontra ainda outros que tem, como o Padre Guido disse, às vezes parte do corpo, como o caso de Santo Antônio, a língua está intacta, e outras relíquias que elas são colocadas em urnas, ora de metal ou então de cera, que simulam um corpo, mas que não necessariamente o corpo ficou incorrupto. Por exemplo, Dom Bosco, né, o corpo dele não está incorrupto, porém a urna onde guarda a relíquia, os restos mortais de Dom Bosco, simula um corpo, ora de cera ou de metal, dependendo do santo. Então, que a gente não se engane com isso, né? 2.100 são aqueles que mantiveram corpos incorruptos e outros que apenas as relíquias estão guardadas em urnas que se parecem, então, com corpos incorruptos, né?